Eu falei desse assunto com o meu amigo Viaro e eu quero trazer para vocês aí um pouco do que a gente conversou lá no Diário do Centro do Mundo. Então, preciso da ajuda de vocês aí para a gente fechar numa boa, meus caros, porque essa live foi muito boa. Teve muita invasão de bolsonarista também, que a gente viu ali acontecendo. Vamos trazer aqui a live para vocês. Opa! Espera aí. Vamos lá. Deixa grandão aqui. Bora. Obrigado, querido. Tchau. Eu não vou dormir, cambada de petistas. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Vamos girando, então, agora Oi, nossas Liana! notícias até o final deste sabadão. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui. E com Fechamos, Pedro então? Zambarda e numa live com Samuel Brown e com Juremir Machado, que sempre nos deixa muito satisfeitos também de conversar com grandes pessoas sobre grandes questões. E aí nós temos a nossa primeira notícia aqui do nosso giro de notícias, que não é uma notícia, na verdade, é um vídeo. E é um vídeo de quem? É um vídeo de Bolsonaro, porque eu acho que nós merecemos ver um imbecil. Parei que eu estou ajustando aqui. Agora vai. E para não dizer que eu estou louco, tá no DCM, tá? Meu giro de notícias é sempre essencialmente em cima das matérias do nosso portal e é de hoje. Então, vamos ver o que este imbecil está dizendo. Aí, ó. De Mambucaba para Washington. Ei, cabeça, de Mambucaba para Washington. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos para a leitura da matéria que explica o vídeo. O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou confiança em sua participação na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para o próximo 20 de janeiro em Washington. Neste sábado, ele compartilhou nas redes sociais imagens e vídeos de sua viagem à praia de Mambucaba, em Angra dos Reis, onde interagiu com seus apoiadores e falou sobre a viagem. Em um dos vídeos, Bolsonaro disse de Mambucaba para Washington e exibiu fotos ao lado do recém-eleito presidente republicano, evidenciando seu entusiasmo para o evento. No entanto, sua presença na cerimônia depende da liberação de seu passaporte, que está retido pelo Supremo Tribunal Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Pedro Zambarda, eu vou te colocar nessa conversa, meu caro, mas deixa eu fazer uma introdução aqui rápido. Se nós não falarmos do conteúdo, se nós não falarmos da polêmica, se nós não falarmos da solicitação de passaporte, se nós não falarmos de nada disso, absolutamente nada disso, a gente apenas pegar este vídeo e mostrar este vídeo para um alienígena e dizer que esse ser já foi presidente da República Brasileira. E aí? É uma vergonha, né? Uma vergonha, né, cara? Puta que me pariu. Sabe o que é uma vergonha? Esse cara foi presidente da República e aí tem um gado que mandou aqui, toma cambada de petistas. Ah, não é um gado, o Vladimir é nosso. Mandou superchat aqui pra gente. Mas é uma vergonha, né, cara? Como a Raquel Gouveia diz assim, pois é, como isso foi possível, cara? Exatamente. Como isso foi possível? Como é que a gente chegou? Como é que nós chegamos ao fundo do poço de ter este sujeito admirador de torturador? Esse sujeito que dizia que podia morrer 30 mil numa ditadura porque 30 mil morrem em qualquer guerra. Esse sujeito que ele e a família cansaram de fazer elogios e dar condecorações para gente de grupo de extermínio fardado. E a gente poderia ficar aqui léguas e léguas de tempos falando. Eu falei aqui numa última live que eu tenho vontade de produzir um dicionário de expressões do bolsonarismo, porque olha, seria um dicionário de verbetes do bolsonarismo para que não se esqueça, embora fosse também um texto de humor,
Mas para que não se esqueça que a gente chegou a esse ponto. Pedro, eu não sei tu, Pedro, como é que foi no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição presidencial, mas eu entrei praticamente em desespero, cara, de raiva. A minha esposa ficou desesperada, meus amigos todos LGBTQIAPN+, falaram, vou sair do Brasil. Foi um desespero. A gente fica... Jornalismo é meio cachaça, né? A gente fica aqui muito perto do fato, né? Eu fiquei meio... Eu demorei uns dias para tomar o baque. Entendeu? Eu ainda tava na campanha do Haddad. Eu demorei para acordar que a gente tinha perdido. Eu cheguei em casa voltando da mobilização pró-Haddad em Porto Alegre. Eu estava no Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa. E eu voltei para casa para acompanhar a apuração. Eu não quis acompanhar a apuração no meio do pessoal. E eu fiquei parado olhando para o nada quando acabou deu o resultado. Sabe aquela coisa que nem cachorro na beira da praia olhando o mar? Eu fiquei assim, cara. Eu fiquei olhando para o nada e eu não queria acreditar naquilo ali, cara. Não queria acreditar, porque a gente sabia o que ia acontecer, o que ia vir. E aí vem a pandemia com esse cara de presidente. E a pandemia, para mim, foi mais desesperador. E a gente começa a acompanhar as declarações de apoio a ele na pandemia. O pessoal a economia é mais importante, o pessoal tem que abrir tudo, libera geral, o pessoal rindo dos deboches que ele fazia, do pessoal que estava morrendo. E outra coisa para nós, né, Pedro, que acompanhamos notícias, o que foi a instituição Cercadinho durante a pandemia? Essa a gente conheceu muito bem. O que foi aquilo, cara? Era um festival de horrores, cara. Qualquer defeito do governo Lula acaba nessa questão do cercadinho. O cercadinho era a pior coisa de tudo. Foi um troço assim... horrível. É inacreditável o que era aquele cercadinho. Quando ele ofendia mulheres, jornalistas. Não sou coveiro. O que tu quer saber? Vai perguntar não sei para quem. Quem falasse alguma coisa que fosse contra ele, ele já saía com as 4 patas. E durante a pandemia, as idas a padarias, Pedro. Ia para as padarias sem máscara, sem nada, aglutinar pessoas e comer na padaria. Apertar a mão das pessoas sem máscara. E mais aquela convicção que nós temos que não foram 700 mil e poucas pessoas. Isso foi subnotificado, chegou a 1 milhão. Então, agora o pessoal ainda quer que esse louco tenha direito de concorrer a alguma coisa? Quer ir para a posse de Donald Trump? Mas o que essa gente... Essa daqui acho que foi a entrevista mais difícil que eu fiz na pandemia. Não sei se você leu, Viário. Fui testemunha que não foi feito em Manaus. Ele falava que mudaria a bula da cloroquina, diz ex-médico. Eu li isso aí, cara. E baita entrevista. Eu conversei com a Andréia 3 dias. Ela não parava de chorar. E foi muito difícil fazer essa entrevista sair. Ela falou conosco que com a Fórum, a gente deu uma entrevista anterior com uma outra pessoa dela, exclusivamente pelo DCM, e foi muito difícil. Ela sofreu golpes de muita gente, e eu acho que a gestão Pazuello, para mim, dentro do governo Bolsonaro, assim, no show de horrores, eu acho que foi a pior coisa que eu já vi na vida, Viário, de experiência jornalística. Porque era muita gente morrendo, cara. Sabia que a maioria dos aprovados em concursos... Vou tirar aqui a propaganda do YouTube. O DCM tá ganhando dinheiro aí. Era muita gente morrendo. Foi o pico da Covid. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, Pedro, tá? Existem memórias da pandemia que jamais serão apagadas. Jamais. Eu estava um dia na minha sala no colégio, eu era diretor de colégio, eu estava na minha sala, a gente se revezava para ir para o colégio, as aulas eram remotas, e nós, para trabalharmos na administração do colégio, a gente se revezava. Como na sala da administração eram 8 pessoas,
a gente estava trabalhando 4 pessoas num dia, 4 pessoas no outro, e no dia que tu não ia, tu trabalhava remoto para manter o distanciamento exigido pela Secretaria da Saúde. Deixa eu dar meus pêsames, viu, Camila? A Ana falou da morte da mãe dela também aqui, né? A Ana Lesnovski, do Meteoro. E a gente faz essa luta por essas pessoas. Eu acho que não há motivador maior do que as pessoas que foram mortas ou as pessoas que saíram sequeladas da pandemia, gente. Eu acho que isso é imperdoável. O governo Lula pode ser um lixo, mas nada vai ser comparado àquilo que a gente viu naqueles dias. Entre as mesas. Eu estava sentado na recepção, conversando, e nós mantendo distância e de máscaras, e chega um senhor na porta. E nós sabíamos que esse senhor na porta era marido de uma colega nossa, professora de turmas iniciais, educação infantil, e que estava no colégio, na biblioteca, organizando coisas. A gente criava rotinas de trabalho para garantia de emprego das pessoas, dos profissionais, porque o infantil não estava indo para o colégio, estava sendo uma espécie de aula remota para criança de 4 anos. Era um absurdo, mas era o que era feito. Esse senhor chegou na porta e ele estava chorando. E aí ele não conseguia falar, mas a gente sabia que ele era o marido dela, e a gente levou ele até a biblioteca para falar com ela. E a gente foi junto. Ele estava indo no colégio para comunicar a essa professora que a irmã dela, de 25 anos, tinha morrido de Covid. Tá? Exatamente isso. E aí, teve a série de comunicados, isso aí, pelos grupos de WhatsApp, todo mundo, a irmã da prof tal morreu, a irmã da prof tal morreu, etc, etc. Sabe o que um pai de aluno bolsonarista colocou no grupo de WhatsApp da turma desta professora? Mas também a irmã dela era obesa mórbida. Foi isso que o pai de aluno botou. Eu sei o que eu passei naquele comunicado da morte da irmã dela. Nós sabemos o que ela passou com aquilo e passa até hoje. Para um pai de aluna da turma dela dizer isso. Mas ela era obesa mórbida. Vocês não podem dizer que tem que dar vacina para todo mundo e distanciamento. Para os obesos mórbidos, tudo bem. Ela morreu porque ela era obesa mórbida. Foi isso que este cara... Então, essa canalice também está no nosso grito denuncia Gonê. Também está, porque não é só pelo golpe. É pelo golpe, é pelos cartões de vacinação, é pelas joias, é pelo escritório do crime, é pela BIM paralela e é pelos milhares de mortos na pandemia. Não pode ter... Nós não podemos ter todas as condenações possíveis a Bolsonaro com 150 anos de cadeia. Se não for condenado pelos mortos na pandemia, será insuficiente. Não basta condená-lo pelo golpe, não basta condená-lo pelas joias, pelos cartões e pelo raio que o parta. Se não condenar pela pandemia, é insuficiente. Este cidadão tem que ser condenado pelos mortos da pandemia. Famílias foram destroçadas. Destroçadas. Pessoas que não morreram ficaram sequeladas. Sequeladas. Com dificuldade de locomoção para o resto da vida. Não pode. Tem que ser punido e tem que ser condenado pelo deboche, pela forma nojenta com que tratou com tudo isso, com a incompetência junto de displicência e junto de falta de importância dada a todo mundo que estava morrendo. Porque não era um governo que errava na hora de mandar oxigênio com um ministro especialista em logística que errava um itinerário. Não é só isso, é a falta de importância que era dada na hora de mandar o oxigênio, porque não queriam fazer isso. Porque queriam que morresse, talvez, os 30 mil que morreriam num golpe, que morresse pela pandemia. Tratavam a pandemia, o vírus, como uma espécie de filtro
Porque a partir do momento que disseram que morreria mais gente na pandemia nas favelas, que morreria mais gente na pandemia com problemas de comorbidade, que morreria mais tempo na pandemia pessoas obesas, então o histórico de atleta diria: isso não é morte, isso é livramento, como eu ouvi pessoas bolsonaristas dizerem. Tem que ser condenado, e não só o Bolsonaro, como todos os que executaram o seu plano de extermínio. Todos esses devem ser punidos. Como é que eu vou dizer que está de bom tamanho uma condenação pelo golpe, uma condenação por cartões, uma condenação por joias? Como é que eu vou dizer para uma pessoa que perdeu familiares que está de bom tamanho toda a condenação se pela pandemia não foi condenado? Eu tenho aqui neste celular os áudios de uma professora, grande amiga minha, colega minha, professora Clementina, professora do 5º ano, da 5ª série, olha só que ironia. Eu tenho aqui os áudios desta professora dizendo para mim, e é evidente que eu não vou botar para não expor a família, dizendo para mim que tudo ia dar certo e que ela ia sair do hospital em breve, para que a gente pudesse fazer uma comemoração no colégio. Eu fui visitar essa professora com toda a equipe de professores do colégio. Ana Lúcia mandou aqui pra gente, né? Sei que temos que continuar lutando, mas confesso que eu tô cansada. Ontem mesmo deixei de ir no churrasco na casa da minha irmã por conta de política. Se eu fosse, com certeza iriam ficar me provocando. Ana, não desiste. Tá vendo essa professora que o Viário tá falando? A gente não pode desistir. Teve gente que morreu. Teve gente que perdeu a família. A gente estava vivendo a maior pandemia da história recente, com o pior presidente da República. A gente não pode desistir, gente. A gente não pode desistir. Essa luta não é pelo Lula. O Lula é a maior expressão do que a gente quer para a sociedade. A ascensão de um homem nordestino, a ascensão de um homem pobre, a ascensão do homem que combate a fome. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode desistir por causa do Viário. A gente não pode desistir por minha causa. A gente não pode desistir pelos nossos amigos. A gente não pode desistir pelas 3 pessoas do MST que foram assassinadas. A gente não pode desistir. A gente não pode sucumbir. A gente não pode deixar para lá. É por eles que a gente luta. É por uma tentativa de golpe frustrada. Então, vamos para cima, gente. Não vamos desistir. Vão nas festas, sim. Encarem as pessoas, sim. Vamos evitar que mais monarcas surjam. Fala, pessoal da Folha Democrata. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.